Porque o brasileiro trata carro como patrimônio, e carro não é patrimônio, carro é bem de consumo. Quanto será que dá de lucro, hein, turma, num carrinho desse, numa venda dessa? Eu vou abrir o jogo, Vai abrir o jogo? quando o carro dá de lucro, e você já consegue vender. Aí eu já concordo. Esse é o pequenininho. Se for da sua vontade, seu filho tá pronto. Vira, você acha que uma loja de carros, ela ganha na venda ou ela ganha na compra? Kaique, diz o Carlos e o Fernando pra gente que eles ganham na compra e não na venda. Então vamos convidar vocês a conhecer a história desses dois empresários que não só tem uma das maiores lojas referência em São Paulo quando o assunto é carros de luxo, mas que tem uma história que literalmente nos cativa a continuar. E aí, meu queridão, que honra. Fernando, meu queridão, tudo bem? Fernando? Esposa Como é que linda. você tá? Prazer. Turma, fica aqui no nosso meio, cara. Vamos lá. Ó, uma honra. Fala o seu nome pra galera, se apresente. Eu sou o Luiz Fernando, proprietário, sócio da Calu Prime Motors, uma loja de veículos prêmios que estamos aqui no Tatuapé desde 2018. E estamos aqui para vender sonho, não apenas meio de transporte. Ah, o cara é bom de apresentação, já gostei. Eu já vou te falar uma coisa. Eu já estou. A Lília me conhece. Muito eu sou um bem. cara apaixonado por carro esportivo. E eu tô sentindo que pode ser que a gente até faça um negócio aqui. Eu queria convidar, vamos lá, eu queria convidar a galera já para conhecer o estoque de vocês. Bora? Vem ver as novidades e as Bora, exclusividades que você encontra na Calu Certeza Prime. que ele vai me vender um carro, cara. Eu não tenho dúvidas disso. Esse canto aqui, com certeza, é a parte dos mais exclusivos. Isso aqui tá lindo demais. Isso aqui é um cara. Corvette 3 LT importação. Vem pra cá, gente. Olha isso aqui. Isso daqui é o último muscle car americano, um Dodge Challenger Last Call. Eu tenho um grande amigo que gosta. Ele tem um desse, né? Que é o Erasmo. Isso aqui é máquina. Quanto custa um Corvette desse aqui, cara? 1.350.000. 1.350.000. 2026, 0 A km. gente pode falar de negócio? Vou deixar pra falar de depois. Mas você acha que você tira uns 15% de margem num negócio desse aqui? Não tem, por causa do imposto é muito alto, É? importação. Ó, tá vendo? Um Você carro já desse acompanha? paga mais de 500 mil só de imposto para ele chegar no Brasil. Então, Mais de 500 mil reais, pessoal. e nós podemos falar sobre esses números ainda hoje? Com certeza. Ó, então fica com a gente aqui, turma. Isso aqui é uma GT4? Isso aqui é uma Porsche GT4. Isso aqui é um carro semipista para andar na rua. É um carro de corrida que você vai andar na rua. Ela tem os bancos de carbono, tem o Santo Antônio, suspensão rebaixada, os pneus próprios de corrida. Quanto será que dá de lucro, hein, turma, num carrinho desse, numa venda dessa? Você que é empresário, que tá acompanhando a gente, eu sei que você tá doido pra saber se funciona ou não, né, Se Lília? funciona, Eu vou abrir o jogo, Vai vou falar abrir o jogo? quando o carro dá de lucro. Turma, Eu vou abrir o aí, ó. jogo. Por isso que eu falo, né, Lília, que É muito bom quando você chega numa empresa e ele fala que vai fazer o quê? Abrir a caixa. a caixa né? preta. Eu vou cara, abrir o não jogo, Exato. eu vou abrir o jogo. E turma, ó, uma observação até pra gente continuar. Você tá vendo esses dados aqui, que tá aparecendo aqui? Isso mostra que 80% da galera, Líria, que assiste os nossos vídeos no canal, eles não seguem o canal. Por que a galera assiste e não segue o canal? Nós vamos entender um dia. Mas você que está acompanhando e está curioso, já logo no começo, Já você vai segue. colocar o dedo lá em Isso. se inscrever, no like também, porque isso é muito importante para nós. Por que é importante para nós? Porque mostra que nós estamos no caminho certo. Nós devemos continuar gerando conteúdo e trazendo mais informações. Nós não sabemos, né, por exemplo, quem está do outro lado, se ele pretende empreender com, Às vezes é- com carros, Exato. com moda, com vendas, ou seja, qual que é o objetivo. Mas acredito que esse vídeo agrega muito a vocês. E se você tem esse sentimento de contribuição, nós vamos nos sentir muito honrados se você se inscrever no nosso canal. Se vocês se inscreverem, também dá um like. Dá um depois, like, né? ali, Não fala a pode verdade. esquecer do like. Quem é o Fernando do passado? Como começou? Como que foi essa jornada, cara? A gente veio na família muito pobre, minha mãe fazia coxinha enroladinha, eu vendia no Chaparicanduva, almoço e lanche no Farol do Chaparicanduva. E nisso a gente teve pizzaria, minha vida começou na gastronomia. E carro sempre foi um amor, uma paixão muito grande que eu tive por carros. Eu comprava um Gol, rebaixava, colocava roda, equipava, colocava o turbo e vendia. E aí eu comprava uma Paraty, colocava sons, na época das caixas no porta-mala, legal. e vendia. E nisso foi. E tendo as minhas pizzarias, onde me dava... Eu comecei a ganhar dinheiro, ver dinheiro. E nisso eu conheci alguns amigos meus lá da Via Europa, que mexem com carro prêmio. Eu tive acesso a uma BMW 335, primeiro carro Uau. que já era um carro premium. E aquilo era muito diferente para a época, era muito evoluído. E eu vendi ela para um amigo do Butantã. E ele falou, meu, você não quer trabalhar comigo aqui na loja, me ajudar?
E eu fui lá na loja do Butantã com ele. Ali eu comecei a ter acesso a entrar dentro de uma Lamborghini, entrar dentro de uma Ferrari. Eu comecei a ter acesso a carros premium. E ali começou a minha vida de carro, em 2015, mais ou menos, que foi. Dentro dessa jornada, qual foi o maior desafio que você enfrentou, cara? Que você acredita que isso aqui abalou muito ali a sua trajetória, mas não fez você desistir? Eu acho que quando eu saí dessa loja do Butantã e vim para essa loja aqui, que era um galpão velho, eu fiz a primeira reforma em 2018. E nós trabalhávamos com carros médios, alguns altos, alguns médios. Não era isso que você está vendo hoje. E veio a pandemia. A pandemia foi muito difícil, porque a loja ficou fechada há 8 meses com as portas baixadas, funcionário pagando um aluguel, e um o custo custo fixo, ainda. e eu vendendo carros próprios de estoque para pagar custo fixo. E a gente não sabia o que ia acontecer. E eu não tinha uma administração regrada, eu sempre fui muito bom comercial. E foi quando eu e o Carlos conversou. Quem é Carlos? Carlos é meu sócio. É o seu sócio? É o meu sócio É o hoje. mesmo da época do... Não é o mesmo do Butantã. Não? Não é o mesmo. Então você teve uma troca de Eu sócio tive uma ali. troca de sócio. Legal. Eu tive uma conversa com o Carlos no informal e virou Calu. Luiz Fernando e Carlos, por isso que é Calu. Legal. E o Carlos entrou com um aporte financeiro e toda a experiência que ele tem administrativa de empreendedorismo. Olha só, nós estamos falando de um empresário que veio do zero, um empresário que construiu uma ideia, construiu o seu negócio, que é exatamente isso que nós estamos. Dentro disso, ele fez uma escolha errada, que talvez foi escolher um sócio que também era comercial, Comercial, aparentemente. 100% comercial. Ou seja, pega o gancho aqui, né, Lília? Duas pessoas comerciais juntas, não bate. Não bate, Não tem turma. conexão. A gente sempre fala lá na Business School que o empresário, ele precisa ser bom. Sociedade você só se faz por 2 motivos. Nossa visão, né, Lília? Exato. Uma, ou a pessoa tem mais dinheiro capital que você, ou ela tem mais do que Lília. Conhecimento. Pronto. Não se faz amizade porque o cara é bonitinho, é legal, é simpático. Aqui ele fez uma sociedade sem ter uma experiência, era a sua primeira sociedade? A segunda sociedade. Segunda sociedade, errou nessa sociedade e aí sim é quando o Carlos entra. O Carlos entra. Que é esse sócio ele tem perfil de gestão. 100%. Ó, isso aqui para você, Ele cuida não importa muito o bem. business. Ele cuida muito bem da saída do caixa, ele administra muito bem o financeiro. Então na sua visão hoje é essa. Não tem como você ser comercial/comercial, tem que ser comercial/gestor. Administrativo. Tem que ser, é obrigatório. Um comercial alto tem que ter um bom administrativo. E um bom administrativo sem um comercial Não também é não nada. vende, não é nada. Quando o Carlos chegou nessa etapa, como é que estava seu negócio, cara? Você estava ali, por exemplo, já pensando em desistir? Você estava passando um momento difícil? Eu estava passando momentos muito difíceis mesmo, pensando em fechar a loja, pensando em desistir. E naquela tentando mais uma, literalmente vendendo almoço para comer a janta. Naquela dificuldade e uma conversa aleatória que eu tive com ele. Como você comentou, pô, meu, vamos juntar força? Vamos. Pô, você precisava de um aporte financeiro irrisório perto do que é hoje. Falamos de aporte de 1 milhão na época, que hoje não é um carro que a gente tem aqui hoje. E ele falou, esse aporte eu consigo, esse aporte. E ele veio com um aporte e administrativo. Ou seja, ele veio um combo, né? Além Veio um dele combo. entrar com... Ele veio para trabalhar também. Isso, Foi muito legal isso, né? E só uma dica, sociedade nunca é para dividir dinheiro. Sempre é para dividir problemas, para dividir trabalho e responsabilidades. Tem gente que fala assim, ó, eu tenho dinheiro, você tem o conhecimento. Aí ele quer te dar o dinheiro, quer que você trabalhe para ele. É muito Aí você comum só isso, vai né, pegar, Lília? isso é o que mais acontece. Tem gente que chega lá na escola e fala assim, vou falar do nosso porque é o que a gente vive hoje. Chega lá na escola e fala assim, eu quero entrar na sociedade com você. Mas é o rapaz que vai estudar, é o rapaz que vai cortar, é o rapaz que vai costurar, é o rapaz que vai vender, o rapaz que vai fazer tudo. A pessoa só entrou com dinheiro. Então, Lília, existe uma diferença entre o investidor anjo, Existe. né? E o sócio investidor Exato. ali, que ele além de ser sócio, porque o investidor anjo ele só aporta. O Só investidor vai hoje, aportar ele vai aportar e vai vai, pegar o lucro vai dele. ter um contrato de ver o Exato. lucro dele. Sócio investidor não, ele é um sócio, ele tem responsabilidade dentro da empresa. Exato. Ele tem que trabalhar, ele tem que cumprir o papel dele, Exato, desde que ele seja acordado investe, isso. entre os sócios. É. No meu caso aqui, o Carlos, ele é extremamente trabalhador. O Carlos está aqui? Está aqui. Pô, vamos Carlos. puxar lá? Vamos lá? Vamos Vamos Vitória. conhecer o Carlos? Ele tá lá? Vamos lá. Aqui, ó, vamos cantar aqui, turma. Pô, eu tô gostando desse papo. E se você tá gostando, cara, vocês conhecem esse carro aqui? Dá pra mostrar? Vem cá, vem cá, vem cá. Calma aí, gente, calma aí. Ó, aqui, ó. Haha, Jesus. Ó, papai, se for da sua vontade, seu filho tá pronto. Eu negocio uma dessa daqui, viu? Eu gosto de uns carros exóticos assim, viu? Depende de você agora. Quem tem um carro que a porta abre pra cima, ele venceu na vida. Nossa, cara, isso aqui ele é híbrido? Ele é híbrido,
Ele tem um motor elétrico que gera o powertrain dianteiro e tem um motor a combustão que gera o powertrain traseiro. Nossa, que lindo. E os dois conversam. Turma, se vocês me verem aparecendo com um desse aqui é porque ele fez na pedalada, tá? Se ele fizer 1.500 por mês, eu levo outro. Carlão, bora. A gente tá falando muito dessa benção. Olha ele aí, ó. Pô, deixa eu passar desse lado aqui, ó. Esse aqui é o famoso Satisfação, Carlão. meu querido. Tudo bem, Isso, Carlos? ali. Prazer. Oi, tudo bem? Líder, Pô, como é cara, que posso, você tá? a gente pode ficar aqui mesmo? Sentar aqui? Pode. Vamos trocar uma Vamos ideia sentar aqui. Fica à vontade aí. Quer tomar um cafezinho? Não, por enquanto não. Vamos focar na conversa, no conteúdo. Então vai. Cara, Carlão, prazer. Prazer, meu. Satisfação estar aqui no seu negócio, aqui na sua loja. Já tô sabendo um pouquinho aí da história de vocês, da jornada e o que nós queremos trazer, né? Poxa, muitos empresários acompanham, né, Líria, o nosso canal aqui. E um ponto que é muito importante nessa jornada é que muita gente faz sociedade e nem sempre essa sociedade dá certo. E aí nós já pegamos um gancho muito legal ali, né, Líria? Que é esse gancho de, por exemplo, poxa, verdadeiramente, eu preciso ter um sócio que é bom de gestão e um sócio que é bom de comercial, ou tudo bem se os dois for de gestão ou os dois for de comercial? Eu queria ouvir um pouquinho de você, cara. E um ponto importante também. O que você fez, cara? Que nós pegamos um comércio aqui, um negócio que é um big negócio, Sim. muito bem construído, e fez essa movimentação para a gente alavancar e fazer essas Mas vendas. esse é um crescimento Esse maior, né? crescimento. A gente quer saber, tem muita gente passando por desafios sim. ali, cara. Não, então, assim, sou amigo do Fernando pessoal, já há um tempo e tal, só que a gente não tinha um relacionamento muito próximo, né? E aí, eu sou aqui do Tatuapé, eu tenho 54 anos, desde que... Tá bem, Você tem 54 54 anos. 54 anos de Tatuapé, entendeu? Nasci na Rua de Trás, criado aqui na Rua Nasceu de aqui. Trás e tal. Eu passava e via a loja e tal, eu sou do ramo de posto de gasolina, eu sempre tive vontade, eu sempre Ah, então mexi você já com era carro. empresário. Já era empresário. Legal. Eu sempre gostei de carro, entendo bastante de carro e tal. E aí, através de um amigo meu, falou, pô, o Fernando lá tá com dificuldade lá na loja e tal. O pessoal saiu lá, ele tá sozinho, aí eu vim, propus. Foi nessa transição do Nessa- ex-sócio dele, é, pulou nessa fora do barco transição. ali. Pulou fora o sócio dele e tal, eu vim, conversei com ele, a ideia meio que bateu ele mesmo, já tava meio, poxa, Carlão, eu acho que de repente, sei lá, precisa de uma injeção de capital e tal. Eu falei, ó, vamos fazer o negócio acontecer, Fernando. Eu vi o perfil dele, eu vi que ele é um cara agilizado, com vendas e tal. Eu falei, pô, eu sou um cara de gestão e a gente tá vindo numa crescente e graças a Deus tá dando certo. Muito bacana. Eu tava até bacana compartilhar, né, Líria? Sim. Porque a Líria, ela tocou muito numa questão lá que é, por exemplo, sociedade não se faz porque o cara é legalzinho, bonitinho, simpático. Se faz porque ou ele tem capital ou ele tem conhecimento, né? Isso, Ah. aí E, tem poxa, capital conhecimento. E o Fernando, ele disse que você chegou, além de um aporte, você chegou com esse conhecimento de gestão, né? Sim. E qual que é a dica que você daria para a galera que está acompanhando a gente ali no nosso canal, que ainda não entendeu que, por exemplo, o sócio dele não é muitas das vezes o irmão dele, ou o primo, a tia, ou o próprio pai. O sócio dele normalmente é aquele cara que tem o que ele não tem, não é detentor, é o que completa. Qual dica que você daria para essa galera para conseguir, né, Líria, qualificar? Eu vejo a sociedade como um casamento. Eu também. Então, Ah, quando também. você vai conhecer a pessoa, você tem que ver Mas se é vocês se justamente, comunicam, entendeu? Eu fico mais com ele do que com a minha esposa, Aí, É. entendeu? E assim, para dar certo, eu acho que em primeiro lugar a honestidade, entendeu? Transparência um com o outro, sempre trabalhando em prol da empresa. Não vou eu olhar para o meu umbigo, ele olhar para o dele, que não vai dar certo. Não. Sim. E assim, eu acho que pensar semelhante, não idêntico, que não dá. Eu acho que também constrói. Pô, e aí, cara? Ó, estamos vivendo uma fase Caminhar na diferente e mesma tal. visão. O que você acha disso daqui? Pô, vamos comprar um carro blindado aqui para ver o que acontece? Vamos, assim, hoje o meu estoque tem uma boa parte de carro blindado. E eu não era uma pessoa adepta a carro blindado. Agora, o que acontece? Eu tive um susto. A minha esposa foi sequestrada, tal. Eu passei por um momento difícil que abriu o meu olho Olha só. para eu me especializar. E a gente é pé embaixo. Tudo que a gente faz, a gente quer conhecer de tudo. O Fernando, então, nem se fala. Curioso. Não, ele estuda, tal, Empresário tal. tem que ser Sou, curioso, sou né? muito, sou muito focado. É. E eu tenho um pensamento assim. Eu aprendi isso lá na cozinha do Legal. restaurante. O dono do restaurante tem que saber descascar a batata até servir o prato. Isso é animal. Então, tudo aqui, carro blindado, a gente se especializou. Eu fui em várias blindadoras, eu fiz curso de blindagem, eu aprendi como é que faz um vidro, como é que é feito o material da manta, processo. todo o processo
da blindagem? Porque uma blindadora dá 10 anos de garantia, porque a outra dá 5. Aí a gente viu que a questão não é a blindagem, é a qualidade do vidro, Legal. é a questão do vidro. E às vezes você fala, pô, o vidro de 10 anos. O vidro de 10 anos é inferior ao vidro de 5 anos. E isso é um insight, sabe por quê? A galera que assiste a gente, muitas das vezes, quando bate um faturamento, o empresário, ele fica confortável. Já não faz mais Já nada. não faz mais quer nada, não busca isso, não quer buscar mais, entendeu? conhecimento. E eu acredito que essa questão a busca do conhecimento incessante, ela tem que ser constante. Você tem que buscar, tem que aprender. E isso fala muito sobre vocês, como crescimento, né? Eu digo, um empresário que cresce, ele busca se atualizar. Então, isso é importante. demais. Então, assim, eu e o Fernando, como a gente é intenso nas coisas, vamos saber como é que funciona, como é, que Até tipo pra de vender, manta, né? que tipo. Aí a gente rodou blindadora pra caramba, fomos Interlagos, tudo quanto é lugar. Aí a gente chegou num cara que pensa como a gente, que é parceiro nosso, chama Stark Blindagens. A blindadora deles hoje é gigantesca, gigantesca, e são pessoas que trabalham como a gente. Então essa parceria com o Luciano, que é o proprietário lá e tal, fez com que a gente tivesse uma certa liberdade de trabalhar com blindado e dar o respaldo que o meu cliente precisa no carro blindado, Sim. entendeu? Então eu pego o carro troca de outras blindadoras, eu preciso fazer alguma coisa que às vezes precisa de manutenção, ele tem a loja de manutenção, não só da blindadora, ele é grande, Então, essa entendeu? seria uma dica. Por exemplo, o empresário, ele precisa, além de, por exemplo, encontrar um sócio que tenha o que ele não tem, né, para se completar, é um sócio que também busque conhecimento incessante, assim como vocês. Sim. Então, não pode ser um sócio que, poxa, ele é detentor de um certo conhecimento, mas ele não busca crescer mais. Aí Então, para no tempo, né? a É. gente está vivendo uma fase um pouquinho difícil, tal, por conta de essa invasão de chineses e tal. A gente que trabalha com comércio de carro usado, dependendo da faixa de preço, a gente é bastante atingido. Então, eu e o Fernando tá mais do que depressa, pô, vamos trabalhar com um carro mais premium, um carro que o cara não tem muito o olho para o chinês. Então, um carro esportivo, um carro mais agressivo, um carro de grife, entendeu? Uma Porsche, uma Esse BMW. ponto é importante. Eu quero falar sobre números aqui e eu acho que vai ser muito bacana para a galera que está acompanhando a gente, né? Tem muitas pessoas que já abriram loja e não deu certo. Não deram certo. Ah. E você falou de um caso importante, que é essa invasão chinesa, né? Hoje a gente tem BYD, tem, enfim, várias outras Não, marcas, tem muito, né? tem muito. Xangã, Xangã, é mais de cinco. De janeiro para cá, eu estou falando por mim, não é o que eu falo aqui, não é lei, mas assim, afetou muito o mercado do meu nicho. E olha que, tipo assim, eu analiso como um todo, não só o meu nicho, que eu tenho um ticket médio até um pouco elevado, mas eu também, o cara que compra carro de 100, de 120 mil, Sim. tem o carro chinês de 100, de 120 mil. Hoje tem o carro chinês de 200 mil, e tem o carro chinês bom de 300 e tem o de 400. É. Com Isso garantia, impacta. com tecnologia. E o que com- vocês vão fazer para movimentar? Porque isso é uma realidade atual. Já está tá acontecendo. acontecendo, Não né? é mais o futuro, é o a agora. gente está passando por um momento assim de transição. Eu, graças a Deus, hoje eu trabalho assim quase 100% de capital próprio e tal. Mas hoje a gente vai tentar trabalhar um pouquinho mais consignado para a gente não perder o nicho Legal. desse tipo de carro. E a gente esperar essa adequação do mercado, que eu acho que vai levar aí uns 2 anos, para a gente saber como é que vai ser a revenda, como é que vai ser manutenção, Legal. como é que vai ser reposição de peça. O cara bateu o carro, tá bom, e aí? Tem reposição Tem que de esperar o peça? mercado aquecer. Vai ficar desafios quanto chegarem, tempo né? sem o Isso. carro? É. Entendeu? Que ainda tá tudo uma maravilha, Tá né? tudo muito. Todo mundo sorrindo. Tá Legal. Os carros maravilhoso. não deu problema Não com deu, manutenção não deu ainda. manutenção Não, ainda. o carro maravilhoso. chegou agora, foi vendido, tá andando, tá feliz. E quando bater, quando quebrar, Não, tem legal. oficina, tem Legal. reposição de peça. E então a Vai ideia ser é fácil a consertar. estratégia como empresário de Verdade. vocês é essa, é trazer os consignados. Hoje a gente está tentando dar esse passo. Assim, e o que acontece é que eu gosto de trabalhar com capital próprio, seria mais nos carros Super prêmios. super prêmios aí Legal, e tal, legal. que é um negócio assim mais que... São os Corvette, Corvette, Ferrari, Ferrari, os Porsche. esportivos e as SUVs de luxo. Estamos falando de uma Cayenne, Coupé, Legal. como você viu, do Corvette, do Dodge, da Isso é a Porsche. estratégia que vocês vão usar. E aí, por exemplo, turma, é isso que eu falo. O conteúdo que vocês entregam aqui, vocês recebem aqui no canal, é um conteúdo para empresários, porque nós estamos falando de dois empresários que são multiempresários e estão em outros ramos, mas hoje nós estamos dentro de uma loja que de estão luxo. vivendo o negócio de verdade. E né? vivendo esse negócio, como a Lília disse, eles estão vivendo uma transição. Tem empresário que quando vê um desafio como esse, que é essa entrada voadora de 2 pés dos chineses, ele trava, Já ele vai, para. ou ele Agora fecha você, ou ele continua. fecha ou ele vai ficar pausado ali até a sentença de morte. O empresário, ele tem que ter essa previsibilidade. Sim. Porque se o cara não tem essa previsibilidade, sabe o que acontece? Ele morre, ele nada, ele morre na beira da praia. Sim. Morre afogado, Então né? vocês Porque ele estão se cansa de nadar. antecipando. É. Então fazer essa movimentação acho que é extremamente inteligente. E aí uma questão que é importante, a galera quer saber também, né?
Cara, e margem, e lucro em um negócio como esse? Eu sei que existem margens variáveis, né? Nós estamos falando de um Renegade até um Corvette, né? Qual que é a margem média, por exemplo, em um mercado como esse aqui? Então, como você disse, é variável, tá? Eu acho assim, o segredo da venda está na compra. Boa. Então, eu acho que se você comprar bem, você vai ter uma margem mais satisfatória e vai ter um preço mais adequado para oferecer para o teu O cliente. que é comprar bem hoje? É. Comprar bem é você fazer uma compra abaixo do que, um pouco abaixo do que está com o mercado, para eu pôr o carro no mercado de combate, não colocar lá no meio. Ah, tá no preço não posso médio da comprar na web. Eu não FIP. posso fazer isso. Não. Eu trabalho, Ah. eu tento trabalhar com 5, 10, dependendo do carro, de 5 a 10 primeiros da web. Entendeu? Para quê? Para eu ser ponteiro da web e eu me destacar. Oh, a Calu trabalha com preço de combate. Então você nunca paga a FIP para também nunca vender a FIP. Não, eu Essa é a não, sua estratégia. eu infelizmente assim eu não consigo, não, acho que a maioria dos lojistas também não olha a FIP lá para ver mercado, mas não Não Porque usa o a cliente, referência. quando Não vai usa. vender, ele quer vender na FIP. Ele não quer não, perder, mas né? é o mercado. Aí você tem A que- distância da FIP para o Sim. mercado, dependendo do carro, é muito grande. Então aí você expõe para o cliente, fala, poxa, hoje o cliente também já vem aqui com a Web Motors aberta, ele já sabe. Ah, Quando já ele quer sabe o comprar. valor. Agora, quando ele quer vender, às vezes ele quer, pô, a FIP e tal. Não é assim que Muda o funciona, jogo. tal. Ó, Aí meu quem carro quer está comprar, aqui, quer ó. comprar barato. O meu carro está aqui em quinto lugar da web, Certo. ou em terceiro lugar da web. Tá vendo? Ó, você está pagando 100 mil mais barato do que a tabela FIP, certo? Eu não posso pagar a tabela FIP no seu carro, porque Sim. assim, para ele está se desfazendo desse carro, certo? O próximo proprietário vai ser o sonho dele, Exato. entendeu? Então, pô, o carro tem ralado de roda, o carro Fazer um tem bom ralado de trabalho. para-choque, então a gente vai adequar o carro na loja para deixar ele assim, ó, sem risco, sem ralar de roda, porque o próximo proprietário, ele vai realizar Com o sonho certeza. dele. É. E para isso a gente tem custo. Entendeu? Eu não ponho o carro do jeito que chega na loja. Mercado de carro usado é complicado porque os carros quebram. Entendeu? E eu não posso, eu tenho que dar garantia, entendeu? Eu não posso sair e vender um carro que chegou aqui, eu não sei nem como De que ele jeito é. nenhum. Ah, puta, sai com esse carro aqui hoje, sai com esse carro aqui, puta, ó, tem um barulhinho aqui, tem assim, pô, a gente tem Senão equipe você se queima às especializada. vezes por besteira. Então a gente adequa o carro para ele estar 100% apto a poder realizar o sonho do novo proprietário, Legal. entendeu? Legal. Então a gente vê dessa forma. Aí, dentre isso daí, a gente vê a margem de lucro. Então, computando que eu vou gastar tudo, varia de 10, 12%. 10, 12%. É. Porque isso que ele falou agora lembra bastante do que o Fernando falou lá atrás pra gente, do sonho. É. Então, que ele vende o sonho. Então, ele faz o quê? Ele tem um cuidado com o carro, então ele traz valor pro carro para ele poder vender esse carro. Sim, Então, por sim. isso que ele já paga até abaixo na tabela. Então, quando você chega aqui querendo vender o seu carro, você quer vender na tabela. Carro sem um risco, pneus novos, revisado, 100% com garantia. alinhado. E tudo isso tem custo. É. Como é que eu vou pagar um carro próximo de tabela? Não faz Exato, Eu não tenho faz um sentido exemplo, eu tenho um algum. carro aqui que é 100 mil abaixo da tabela FIP. 100 mil reais abaixo da tabela FIP. O carro preparado, pronto, impecável, com garantia. sentido. Legal. Então, quanto eu vou pagar um carro da troca? Tem que fazer sentido mesmo. No Tá? mínimo, Você precisa- mais de 100 mil É isso abaixo que da eu ia FIP dizer. também. Pra Exato. fazer sentido para você. É. Exato. Hoje, assim- qual que é o principal desafio de vocês aqui, como empresário, cara? Vocês olham em contexto geral para manter esse negócio vivo, até para a galera que pensa em empreender também, né, Líria? Exato. Neste ramo ou em qualquer outro, né? Qual que é o maior desafio para vocês? Porque o brasileiro trata carro como patrimônio. E carro É. não é patrimônio, carro é bem de consumo. Você comprou seu sapato, você usou, ele gastou. Ele não vale mais o preço que você pagou. Isso. E o brasileiro trata carro como patrimônio. Então ele compra o carro em 36, ele paga num carro 120 mil em 36 vezes. Isso vai virar 190 mil. Certo. Aí daqui 3 anos, quando ele quitou o carro, na troca, esse carro dele vale 80 mil reais, 70 mil Ou reais. seja, ele pagou quase 200 e perdeu 120 E mil. ele não aceita isso, é muito difícil. Acho que a gente tem Não uma grande é dificuldade. assim, no A geral é mentalidade, isso, né? mas essa dificuldade sempre existe. E assim, eu sou uma pessoa que eu procuro ser bem transparente com o meu cliente. Eu não, por exemplo, assim, eu não tenho o costume de chegar aqui, eu vi que o cara vai dar um carro na troca. Eu aumentar o meu Não. É para poder legal. pagar bem no dele, eu fazer o jogo de número. Entendeu? Eu não consigo fazer esse. É uma ilusão, Jogo né? de número, tal. Mas falou, vê a volta, vê o mercado e faz o comparativo, porque às vezes o cliente ele não sabe nem mexer direito na web e tal. Ele vai na tabela FIP, então fica um negócio mais difícil de entender. Então a gente tenta expor da melhor forma para que ele veja que ele não está sendo lesado. Sim, sim. Se ele viu algo no mercado semelhante, tal, para fazer o comparativo da volta. Não o que o cara está pagando, no que ele está pagando, Show. entendeu? Show de Porque bola. senão fica mais complicado dele entender.
hoje o cara que está assistindo a gente, né? Quanto que ele precisa ter de capital para começar em um negócio como esse, de seminovos, vamos dizer assim? E na visão de vocês, ainda tem espaço para quem é peixe pequeno, está começando? Eu acho que espaço sempre tem. Então, eu acho que o mercado está aí para todos, entendeu? Espaço sempre tem. Mas E assim, números? é assim, em números. Vamos bater em Que a números. galera vai cobrar lá, vai Se falar, o cara, tá, mas meu, e eu aí, acho cara, assim, quanto que eu preciso acho ter? assim, se o 50 cara- mil, Não, 100, vamos lá, 1 vamos milhão? lá. Você pode montar uma loja com zero capital, com um celular. Você vai fazer um Instagram e você vai pegar o carro do seu vizinho que quer vender Ah. e vai anunciar no Webmotor, Então, eu no consigo fazer OLX isso e na no sala de Instagram. casa. Então, na visão de vocês, E hoje você já não tem consegue- necessidade de ter um ponto E você já físico. consegue vender. Aí eu já Esse, não concordo. esse é o pequenininho, é o que está Vamos lá. começando. É. Ah, Mas já é o primeiro passo. primeiro passo? Ninguém chegou no Everest lá por cima. Não. Ele Ele veio por começou a baixo. escalar. Esse é o primeiro passo. Você que quer começar e não tem capital, mas tem a vontade e a ideia, você pode começar Sim. vendendo o carro do seu vizinho, o carro do seu irmão, Muito bom. o carro do seu colega de trabalho. E o cara, ele vai pegar um ponto. Se eu fosse ele, eu faria assim. Eu não começaria dessa forma. Você vê, aí já tem um. Eu não começaria dessa forma. certo. Se eu não tenho capital e eu quero se abrir eu e uma você loja, discutir. eu procuro um sócio que tenha capital. Pelo Boa. menos para quê? Para você absorver troca, para você no final do mês, de repente pega um mês fraco, tudo. Diminui o risco. Você ter o valor para pagar valor os seus ali. funcionários, o aluguel, o seu custo fixo. Bom. Entendeu? Então não adianta você E querer aí, começar turma, do qual zero. lado vocês ficariam aí? Você se identifica eu com acho mais? que começar do zero. Eu me identifico difícil. muito com o comercial, né, cara? Eu sou muito Fernando, eu comercial. já me identifico com o Carlos. E assim, eu sou muito Fernando, porque assim, eu tenho uma frase que eu gosto muito que é assim, o feito imperfeito é melhor do que o perfeito não feito. Fala Só isso. faça. O Pra mim tem imperfeito que é tá melhor que o tudo não em feito. planilha. Só faça. Então assim, cara, eu sou muito louco, eu pulo de paraquedas, esqueço paraquedas no avião, eu vou embora, Aí eu vou entendeu? atrás de você colocando paraquedas. A Lília né? já é meus perfis do caso, que ela pula com o dela, o reserva e o meu, que eu esqueci. Então é muito legal quando eu tenho esse papo aqui, porque é um papo que a galera entende, é um papo que, pô, é beleza. Então assim, eu não preciso de capital para começar a vender. Eu consigo da internet, mas E também são tem a visão. pensamentos diferentes, também Exato. visões diferentes. Né? Exato. E é Ó. interessante a galera, por exemplo, entender que existem essas possibilidades, né? E a grande maioria que está aqui, inclusive, nessa sala, começou do zero. Sim, Nós estamos sim, conversando sim. aqui. Eu comecei do zero, não Você, foi eu. Você entende? Eu, quando eu era muito jovem e tal, era uma pessoa que eu sempre fui do negócio, eu perdi meu pai muito cedo, eu não estudei e tal, então eu sou um cara que fui muito do negócio. Cara agoniado. Aí quando eu tinha 15 anos de idade, trocava minha moto numa melhor, aí desmontava, arrumava e tal, até eu cheguei no carro e assim foi indo. Então, eu acho que para o cara iniciar com uma loja sem capital, no meu modo de ver, é difícil. Eu acho, então, procura um parceiro que seja legal, que bate as ideias e tal, com um pouco de capital, não precisa ter o Porque a capital. gente pensa na dor que a gente já passou. Porque Entendeu? Pra pessoa senão não o precisar risco é passar muito tudo aquilo maior. que a Eu gente acho que tem que passou. avaliar o risco. Ou se Segura, né? trabalha. Vambora. Ou se não, trabalha no anúncio. Lógico Mas- que assim, muitas pessoas não compram carro de anúncio, hoje muita fraude, muita coisa. Muito. Então, quer queira, quer não, a porta aberta me custa cara, mas traz traz uma segurança. segurança para o cliente. Como é que E vocês credibilidade, né? Como é que Passa vocês credibilidade. costumam fazer aqui? Vocês definem pro labore ou, pô, é retirada de lucro, né? Eu vou entrar mais na caixa preta aí do negócio, cara. Aí, Eu quero Não, saber, não. pô. Brasil, Eu fico Brasil. pensando aqui, ó, turma, um corvetão ali na entrada, esses caras devem fazer, no mínimo, olhando assim pelos caras, eles devem tirar uns 2.500 por mês. 2.500 para cada um, para pagar aluguel, 2.500. água, luz, entendeu? Sobrar uns R$700 para passar o mês. Você não acha isso, turma? Mas aí vocês Tirando definem... um pouquinho mais, eu tirei uns 3.500. Uns 3.500. Você vê que os dois, você vê que os dois, você tá com quantos anos, Fernando? 43. 43, 54. 54. Ó, os Gente, caras inteirão, ambos não velho. tem cara, Pelo tá? amor de Deus, vai uns 3 mil Não, por mês. ó. Mas aí isso Que vocês alinharam entre si? Não, a gente não tem, a gente pensa muito em crescer, certo? Legal. Isso é importante, por A isso que eu gente faço pensa essa muito em pergunta. crescer, não Margem só. de contribuição para a empresa, Não certo? só pensando na loja, eu acho É. crescimento assim, pessoal. Pô, eu tenho família, o Fernando não tem, o Isso é Fernando importante. tem 10 anos a menos, 11 anos a menos que eu, ele tem mais a crescer, tem mais tempo para isso. Eu já sou um cara que eu já estou ali, já estou na volta, né? Sim. Então eu tenho responsabilidades perante aos filhos que eu tenho, perante a família que eu construí. Então, o Fernando e eu, a gente pensa igual. Não é porque a gente, teve mês aqui, esse mês aqui foi bom pra caramba, tá, vamos isso é fazer isso, vamos fazer importante, aquilo. A gente dá valor pro dinheiro. Mas a gente é bem econômico no geral. Então, não é porque resumindo, não é porque esse mês foi bom pra caramba, vamos gastar aí 100 mil, 200 mil a mais. Isso não faz sentido Então para mim. vocês têm essa Tem, sinergia tem. aí. Isso pô, daí, esse eu mês não tá sei se ele bacana. pegou de mim, se ele já era assim, mas
Se ele não pegou, como eu trato mais do financeiro tudo, eu faço ele fazer, dessa forma. Isso é importante. Entendeu? A Então- Lídia Vai faz ser. exatamente com isso comigo, cara. Empresa rica e dono pobre, Dono né? Eu pobre, lembro é. dessa frase. Mas é isso aí. É importante vocês mas eu falarem. sempre fui assim. É. Eu sempre, não é porque eu fiz um negócio bom, puta, eu vou lá, puta, vou gastar pra cacete, eu vou fazer. Não faço isso daí. Nunca fiz. É de mim. E o Legal. Fernando, não sei se ele foi pegando o jeito, se ele não foi, foi na marra também, Agora porque eu sua sei esposa é mais ou assim menos. também? Eu sei mais ou menos a vida que ele leva, o que ele precisa tal, Legal. e a gente vai construindo junto. A gente não então, tem uma vida não cara, tem. nem eu nem ele. A gente tem Qual, uma não, vida. qual carro que vocês têm, cara? Curiosidade aqui, né? É. Todo Eu, mundo go- acha que- ó, eu gosto muito de carro, muito. Eu gosto É. de carro pra caramba. O Fernando, ele é um cara que ele vive mais, mora na Zona Sul tal. O cara é mais jovem, mais desfrutando. Não, e outra, vive uma vida diferente. Ele é solteiro tal, gosta de carro, conhece muito de carro, vive no meio. É. Eu tenho esse conhecimento, mas eu não vivo mais no meio. Só que eu gosto muito de carro. É uma paixão. Então, assim, quando eu tenho vontade de usar, meus filhos adoram carro tal, eu pego um da loja tal. Agora falar assim, puta, você anda tal, Não. não ando. Eu, O carro do dia a dia é qual? Os caras é uma Hoje, Ferrari hoje, eu, 40. hoje eu tô gostando de usar um Fiestinha ali, porque ele não gasta nada, anda pra O Carlão caramba. anda de Fiesta e eu ando de marcha no dia a Você dia. tá zoando. É a verdade. Olha aí, turma, ó, Não, mais mas uma assim, descoberta, hein? A minha esposa tem um carro bom, blindado, entendeu? É isso que eu eu ia uso pra perguntar. Sua viajar. esposa é igual você que você falou, Não, você não não, gosta de não. gastar. Sua esposa Eu tenho, um também? carro, eu tenho um carro bom, normalmente tem que ser um carro grande, blindado, que a gente usa para viajar. Eu vou muito para praia tal, e assim, a gente tem que ter um carro bom, que transmite segurança tal. Agora, por aqui, dia a dia, eu não ligo Legal. muito. Apesar de que Igual teve você. uma época que eu andava com um carro inferior tal, mas eu queria que fosse blindado. Hoje eu tô meio. Pô, eu tenho um amigo que ele tem uma Porsche, ele usa de carro do dia a dia, ele anda todo dia. Vocês acham Mas loucura? dá, pô, pra mim, normal. Você também? A Corvette é um carro. Eu, particularmente, eu não faço isso porque eu gosto muito de carro. Domingo, eu vou pro posto da Cidade Jardim encontrar meus amigos dos carros. É. Que nem domingo agora, eu vou pro Velocitar, vai ter corrida lá. Nos meus dias de folga, eu fico envolvido com coisa de carro. Legal. Eu gosto Você muito de gosta carro. muito. Então a Porsche, eu olho para ela, não foi desenvolvida para usar dia a dia, embora dá, mas ela não foi. É. Ela é um carro com motor traseiro central, um carro que tem o freio agressivo, tem ali de peça. Os pneus delas não duram 50 mil km, dura 15 mil quilômetros. É. O motor, o carro foi desenvolvido para performance, não desenvolvido para durar. É. Então, para você pegar um carro de performance, para usar dia a dia, esteja consciente que vai te custar caro. Vai. É. O cara sabe que vai Você colocar tem que ter, uma grana. você tem que ter isso como cabeça. Você pode usar dia a dia, mas você Pode vai usar, catar tem Corvette carros aí para que- você ir buscar seu filho na Vai escola. investir. As Porsche são carros bons de usar, eu acho que são carros bons de usar. Se o cara for um cara cuidadoso e tiver acostumado com esse tipo de carro, a Porsche, a Corvette desses modelos novos aí, que é o modelo C8, o carro ficou muito conjunto, muito Dá pra bom, usar. dá para usar. Agora, o dia a dia você corre muito risco, né, meu? Corre Porque, risco, puta, isso. hoje o nosso trânsito não é favorável. Você vai largar o carro na rua, você já fica meio cabreiro. Então você não vai se sentir à vontade Confortável. de estar confortável, Ah. de estar usando um carro desses, entendeu? Legal. Mas assim, eu acho que dá para usar. Só que também aí você perde, pô, tô usando um carro desse dia a dia e no final de semana eu vou usar o quê? Entendeu? Perde a Então, paixão. Você tem que ter a garagem perfeita. A garagem perfeita é o quê? Uma SUV top blindada, uma Cayenne blindada e um esportivo no final de semana. Não fala isso perto dessa mulher aqui não, cara. Eu Você não não entendi dá você pra dar gastar uma com carro. Cayenne pra ela, pelo Não, amor de entendeu Deus. a garagem perfeita? Você gastar com carro. Ô, esse Mas, o ó, Fernando é muito todos eles. comerciante, né, cara? Você tem que ter a garagem perfeita. Ah, não, Você tem não. que ter uma X6M competitiva Concordo, V8 concordo blindada com ele, Pelo amor de Deus, gente. concordo. para você Fala pra usar eles. dia a dia. Fala pra eles que é a realidade. Aí, ó, No final Audi de RS semana aqui do você seu tem que lado, ó, ter. que coisa mais linda. Não, que eu vou nem olhar. No final de semana você tem que ter o esportivo. Se vocês tivessem zero no capital hoje, tem uma galera que não tem R$1 na conta ali, mas só empreender, cara. E aí, qual que é o caminho? Alavancagem, pega dinheiro com o banco, pega dinheiro com a agiota. O que vocês fariam aí, cara? Aqui é empreendedorismo raiz, Sim. velho, na raça. O que você Sim, faria eu pra acho esse que- cara que quer empreender e tá escutando vocês aí, que são super empresários? vou dar minha opinião, ele dá dele. Por favor. Eu acho que, a princípio, o cara que está zero de capital, querer empreender nesse ramo de atividade, eu acho um pouco difícil. Sabe o que eu faria? Ah, Eu iria trabalhar, eu quero ter uma loja, eu vou trabalhar numa loja. muito Aí bom. eu ia trabalhar de empregado, de vendedor numa loja, eu ia entender Show, como funciona, show. entendeu? Para depois eu pensar em algo nesse sentido aí Parecido com de essa história empreender. É. Eu acho que seria o mais prudente e o mais seguro. Só que é o que eu estou falando, eu sou uma pessoa de 54 anos, eu já não penso como os jovens de hoje. Fala, jovem, ele É. quer te ouvir. O que você Não, faria, acho que a jovem? ideia dele Não, também é. eu acho que a ideia é a mesma. Mesmo, pai, Antes bate. antes de você querer empreender, domine o mercado. E como você vai dominar?
Tem experiência. Qual que é o desafio desse negócio aqui? É o custo fixo ou o estoque, o valor investido em estoque? É os Porque- dois. Os dois? É, os Porque dois. hoje, por exemplo, em uma loja com mais quantos colaboradores você tem? A gente é enxutinho aqui. A gente tem enxuto. cinco colaboradores. 5 colaboradores. Mas eu sei que o custo do aluguel por conta do espaço, e eu vi que é um Sim, o local nosso No ponto muito aqui local, é- isso, é. bem, bem valorizado, é um custo alto. Então, ainda assim, fica uma pedrinha no sapato ali com custo fixo. Não, o custo fixo é muito alto, porque É alto, gasta até muito perante em- o imposto. Tudo Mais bem do que o valor imposto em é variável, estoque, cara, mas, o valor- mas assim, não É, é... porque tem marketing, tem os marketplace, tem marketing, tem imposto, tem aluguel, tudo isso ainda seguro. Eu Tem não, um eu não custo posso alto. trabalhar com um nível de carros desse sem ter sem seguro. seguro. nem, Faz jamais. sentido, não tinha pensado nessa questão, é um negócio novo pra mim, né? Uma coisa que ninguém fala, estoque próprio. 4% ao ano de IPVA. É verdade. Verdade, o IPVA é deles, o carro é Consignado, quem paga o IPVA é o dono do E como é carro. que vocês calculam isso aí, na margem de Põe, vocês? põe no custo Põe do no carro. custo do carro e diminuindo essa margem. Mas você não consegue ter o lead time de todo o carro, você não consegue saber quanto tempo... Você tem esse número? Não, no médio? não Não, tem. não, Tem, mas vamos porque supor, tem carro que virou Pode o ano vender aqui. amanhã, pode vender daqui 9 meses. É, tem carro que Acontece eu muito peguei, isso. vamos supor, tem um carro que eu peguei em novembro, eu não virei ele antes de IPVA, eu vou pagar ele parcelado. Ficou com a Paga do bomba. mesmo jeito. com a bomba. Entendeu? Uma dúvida, quem que é o cliente de vocês? Qual que é o cliente, a média ali do cliente ideal de vocês? É o cara que trabalha, CLT. ele é empresário, ele é CLT, ele, poxa, esse cara, ele trabalha com banco, vocês têm essa É informação? empresário. Aí... É empresário. Acho que 90% é empresário e 10% são pessoas Ah. que trabalham em grande Instituições. instituição, com grandes cargos, CEO, já vendi Ah, carro mas a já maioria, a pra... maioria é empresário. 90% é empresário, turma. E aí, por que eu fiz essa pergunta? Até para vocês terem um gancho, que eu sempre digo que são dois caminhos, né? Ou você está trabalhando para realizar o seu sonho, ou trabalhando para realizar o sonho do seu alguém. patrão, né? Então, assim, pô, você entrar numa loja dessa e comprar um Porsche, comprar um Corvette, você precisa ter o seu negócio, e com o negócio vem responsabilidades, como os meninos acabaram de compartilhar É, aqui não é só conosco. ter o negócio, né? Não, porque chegar aqui e filmar o cara comprando um Porsche ou Corvette é lindo, mas o que está por trás, né? Quais são as cicatrizes, Sim. as dores, né, que esse empresário enfrentou? Então, por exemplo, você que acompanha a gente e tem o sonho de dirigir um carro, uma máquina como essa, se não for através do empreendedorismo, não sei qual que é a opinião de vocês, mas não existe, porque para você alcançar um cargo de alta hierarquia dentro de uma corporação, né, que Demora tem... muitos Poxa, nós anos, estamos falando de 20, 30 anos de trabalho E consecutivos, as chances né? também são poucas, né? E possivelmente quando você for comprar esse carro, você vai estar pensando em comprar remédio também. Então, cara, vamos Kaique. falar a verdade? Pô, o tempo passa, a saúde Passa. passa. Turminha, independente do tamanho que você tem hoje, quanto que você tem no capital, nós estamos com dois bigs empresários aqui que cresceram também do nada, que deram sangue, fizeram acontecer, estão com estoque gigantesco, milionário aqui. E se um dia alguém fosse falar para eles que eles estariam aqui hoje, nem eles mesmos talvez acreditariam. Então não deixa, por exemplo, a pessoa que está aí do seu lado, que até muitas das vezes é dentro da nossa casa, isso. né? Eles tentarem te parar, né? Te paralisar. Não, porque, por exemplo, a condição que você está, o ambiente que você está hoje, ele não determina onde você vai chegar. A prova viva está aqui. Isso é a prova viva. Então acredita fielmente, trabalha, incansável, estuda. Eu acho que foi um baita insight, sabe? De você, poxa, estudar, pesquisar, entender o processo, do mínimo ao mais avançado. Isso é que vai levar ao seu nível de Tem que se consciência. preparar, né? Não é só Ah. abrir e já era ali. É, largar. e eu gosto de conversar com o empresário real, porque não tem ego, não tem esse negócio de ficar falando, é assim que a gente... Não, turma, é assim, é doloroso, é difícil, é desafiador, tem chinês chegando, a galera, a gente precisa se reinventar, zero estoque, entra para o mercado de luxo, muda a loja, vai para consignar. Isso é muito importante, sim, porque sim. mostra o quanto vocês estão se movimentando. Porque não adianta nada a gente trazer aqui, vir fazer um bate-papo, né, Lia? A grande maioria fica paralisado. né? Paralisado. Ou vem trazer um empresário aqui, o empresário vem, por exemplo, e fala, cara, aqui tá tudo perfeito, nós estamos sem A desafios. realidade é uma só, não existe empresas perfeitas. Não existe, empresa está a todo Ela momento. tem que se tá sempre reinventando. se No reinventando. Brasil, eu acho que é sempre o Inviável. empresário é um novo desafio, dia a dia, Exato, não todo O tem... dia. empresário é um grande guerreiro. É matar um leão, É literalmente. isso aí. todos É, os esse dias. ditado serve para o brasileiro empresário. É. Não tem como. É um desafio. Bom, ser legal, diferente. cara. E pra gente finalizar, eu queria que vocês dessem aí uma dica pra galera que tá acompanhando a gente aqui no canal. Talvez uma dica que vocês tenham recebido e mudou o jogo de vocês, ou uma dica que vocês gostariam de ter recebido. Eu acho, acima de tudo, para quem quiser iniciar, eu acho honestidade e transparência. Eu tenho que vender algo que, se eu tivesse do outro lado, eu compraria. Sim. Eu sempre penso dessa forma. Puta, eu estou vendendo algo, puta, eu compraria. Independente da situação. Ou se é para um Renegade, ou se é para Isso é uma legal, uma Corvette. mentalidade. É Isso perpetua o negócio, né? Isso é Ah, importante.
E você, cara, fala pra gente. Uma dica que eu dou para vocês é trabalhar sempre com excelência. Não importa, se você tem uma pizzaria, faça a melhor pizza. Se você tem uma empresa de limpeza, a melhor limpeza. Sempre excelência. E o dinheiro é consequente de um trabalho bem feito. Não busca o dinheiro, busca a perfeição. Não importa no ramo, Muito bom. a perfeição vence O qualquer dinheiro é barreira. consequência da perfeição do trabalho bem feito, né? É isso aí. Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito que está em Colossenses, né? Que resumidamente fala: faça para o homem como se fosse para Deus. Ah, Cara, eu acredito que se todo empresário que for prestar um serviço, vender algo, ele colocar essa passagem bíblica ali, por exemplo, Ele na sua nunca loja, mais ele entrega pouca cara, coisa. nunca ele vai entregar pouca coisa, nunca ele vai entregar metade do serviço, nunca Sim. ele vai entregar algo que não funciona. sim. Porque toda hora que ele lê aquela passagem, ele vai falar, cara, é como se Jesus estivesse entrando aqui para comprar. Você Sim, venderia um sim. carro que vai quebrar Sim, na com Jesus, certeza, não- consequentemente, você vai ser isso. abençoado e tal. Entendeu? É bacana. E ali a gente tem muito disso, de Puta, eu olhar e falar, compraria. nossa, cara, eu vibraria É que nem- em fazer eu- parte de um projeto como Exato. esse. Turma, muita felicidade Muito obrigada. em estar aqui com Obrigado, vocês. Prazer Parabéns conhecer vocês, por Fernando. tudo que Prazer foi é meu. construído. Eu que agradeço. aí. Obrigada. Agora, turma, gente. é o seguinte, nós vamos desligar as câmeras porque nós vamos entrar em negociação, né? Ó, Talvez, né, a gente leve, Será? não sei. ó, eu tô Depende sabendo que deles. vai ser a venda do mês. Não, Ah! calma. Não botem muita expectativa no Kaique, não, senão eu vou ficar sem jeito aqui, turma. Amamos a vida de vocês, correto, Líria? Amamos a vida de vocês. Sigam o canal, continue acompanhando o nosso trabalho também no Instagram. E se você está curtindo esse formato de vídeo, poxa, Kaique, eu quero saber de mais negócios, quero mais visitas, é só você deixar a sua avaliação aqui. Isso, deixe seu comentário aqui embaixo também. Nós queremos saber se você, poxa, Kaique, tá legal esse perfil de vídeo, coloca mais, vai visitar outras empresas. Kaique, continua nichado, tava bacana aquele modelo de conteúdo. Vocês são a nossa métrica, Nós né, Líria? precisamos entender vocês pra gente continuar entregando. Amamos a vida de vocês e até a próxima. Valeu!